Boa tarde! Separei alguns exemplos de movimento uniforme para a gente estar estudando na aula de hoje. O primeiro exemplo diz o seguinte: um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea a qual se fixou um eixo de coordenadas. Sabe-se que no instante t0 igual a 0, a posição do móvel é 500 metros. E no instante t igual a 20 segundos, a posição é 200 metros. Determine. A letra A pede para mim determinar a velocidade desse móvel. Aconselho vocês a primeiro tirarem os dados. Então, vamos iniciar. Eu tenho o tempo inicial, que é igual a 0 segundos. Eu também tenho o tempo final. Tempo final, que é igual a 20 segundos. Quando o tempo era 0 segundos, o meu móvel estava na posição 500 metros. Quando o meu tempo era 20 segundos, o meu móvel estava na posição 200 metros. Então, eu tenho os dados que o enunciado me ofereceu. Para isso, agora eu consigo determinar a variação tanto do tempo quanto desse deslocamento que esse móvel fez. Então, eu teria aqui ΔT, que seria a variação do tempo, é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Eu posso usar tanto o i para determinar o inicial quanto o zero que o enunciado me apresenta. Então, eu teria ΔT é igual o tempo final, que vale 20 segundos, menos o inicial, ou seja, a variação do tempo é 20 segundos. Agora, eu vou calcular a variação desse deslocamento. Então, eu tenho ΔS, que é igual à posição final menos a posição inicial. Então, a variação do deslocamento seria: qual a posição final que eu tenho? 200 metros. Menos a posição inicial, que é 500 metros. ΔS é igual a... Aqui eu farei a subtração e vai conservar o sinal do número maior. Então, eu terei menos 300 metros. Então, eu tenho os dois dados e, com isso, eu consigo determinar a velocidade desse móvel. Então, eu tenho velocidade é igual ao deslocamento percorrido dividido pelo intervalo de tempo. Então, eu tenho velocidade é igual, eu tenho o menos 300 dividido por 20, que é igual, corta 30 dividido por 2, então a velocidade é menos 15 metros por segundo. Determinei a minha velocidade que o enunciado me pediu na letra A. A letra B, se vocês observarem, ele pede a função da posição. Letra B. Função da posição é determinada pela seguinte equação: posição é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. O enunciado me apresentou o valor da posição inicial. Então, o que eu devo fazer é simplesmente substituir os dados. A minha posição inicial equivale a 500. Mais, qual o valor da minha velocidade? Menos 15. Vezes o tempo. Posição é igual a 500 mais vezes menos 15 vezes t. Essa daqui é a minha função horária da posição. Então, é uma equação que depois me permite calcular o valor da posição em vários intervalos de tempo. É isso que a letra C me solicita. A letra C me diz o seguinte: qual o valor da posição nos instantes 1 e 15 segundos? Então, vamos lá. Letra C.
Então, utilizando a equação que eu acabei de montar, eu tenho 500 menos 15 vezes 1 segundo, que é o que o enunciado me solicita. Então, eu tenho posição é igual a 500 menos 15. 500 menos 15 dá 485 metros. Então, quando o móvel passou por essa trajetória em 1 segundo, a posição que ele estava é 485 metros. Ainda na letra C, ele me solicita para mim determinar o valor da posição quando o móvel está em 15 segundos. Eu tenho posição é igual a 500 menos 15. Vou substituir o tempo também por 15 segundos. Eu tenho posição é igual a 500 menos 15 vezes 15. Vocês podem utilizar a calculadora para ter auxílio. 15 vezes 15, 225. Então, esse móvel, em 15 segundos, ele estava na posição 275 metros. É isso que o enunciado me solicitou na letra C. Então, na letra A, ele me solicita a velocidade, eu apresentei. Na letra B, ele me solicitou a função horária da posição. E na letra C, ele me pediu os valores da posição no instante 1 segundo e 15 segundos. Agora, na letra D, ele pede o instante em que ele passa pela origem dos espaços. Então, eu tenho que primeiro colocar a minha função horária da posição, que seria posição é igual a 500 menos 15 vezes t. Essa é a função horária da minha posição. Ele me questiona qual o valor do tempo quando ele passa pela origem do espaço. Então, essa origem aqui é quando ele passa por zero. Então, eu vou substituir o zero aqui. Então, eu tenho zero é igual a 500 menos 15t. O que acontece? Esse número está multiplicando uma variável. Então, será esse número com essa variável que eu vou jogar para esse lado da igualdade. No momento em que eu transfiro isso para esse lado da igualdade, eu tenho que alterar o sinal. Aqui é menos, então eu terei mais 15t é igual a 500. Todo número que está multiplicando uma variável, ele tem que passar para baixo como um divisor. Então, eu tenho tempo é igual a 500 dividido por 15. Então, o tempo que eu tenho quando ele passa na origem do espaço será de aproximadamente 33,3 segundos. A questão número 1 está pronta. A questão número 2 diz o seguinte: a função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dado pela seguinte expressão: posição é igual a 100 mais 8 vezes t. Determine em que instante esse móvel passará pela posição 260 metros. Então, primeiro, eu vou anotar a minha função horária. Então, eu tenho S é igual a 100 mais 8 vezes t. O enunciado pede para mim determinar o tempo quando essa posição aqui for 260 metros. Então, eu tenho que substituir 260 aqui. Então, eu tenho 260 é igual a 100 mais 8 vezes t. Se vocês observarem, esse 100 não tem a variável t. Então, fica mais fácil jogar esse 100 para o lado de cada igualdade, onde ele vai interagir com o 260. Eu teria 260
Aqui o 100 tem sinal positivo, então eu vou passar para cá, negativo. Igual a 8t. 260 menos 100 dará 160. Igual a 8t. O que acontece? Esse 8, novamente, está multiplicando uma variável. Então, será esse 8 que vai passar para baixo como um divisor. Então, eu vou ter que isolar a variável t. Então, eu tenho tempo é igual a 160 dividido por 8. 160 dividido por 8 é igual a 20 segundos. Então, o que eu posso interpretar desse enunciado? Que no momento em que o móvel está a 260 metros, que ele está passando por essa posição, o tempo será 20 segundos. Então, a questão número 2 é isso que ela me solicita. A questão número 3 é um gráfico, onde na reta Y ele me oferece os valores da posição do deslocamento realizado e na reta X os valores do tempo. Então, se vocês identificar, o meu móvel ele parte daqui. Se ele parte daqui, significa que o tempo inicial é 0 segundos. E ele chega aqui. Para ele chegar até aqui, ele precisou se deslocar por 10 segundos e no momento em que ele se deslocou 10 segundos, ele se movimentou até a posição 250 metros. Então, com base nesse gráfico, o enunciado pede para mim determinar a velocidade e a função horária do espaço desse móvel. Então, primeiro vamos tirar os dados. Então, o meu gráfico ele parte daqui. Então, a minha posição inicial é igual a 50 metros. Já a minha posição final é igual a 250 metros. Ele partiu daqui, então o meu tempo inicial é igual a 0 segundos. E ele chegou até aqui, então significa que o meu tempo final é igual a 10 segundos. Então, com isso, eu consigo determinar a velocidade do móvel. Mas primeiro eu vou calcular a variação desse deslocamento. Então, eu tenho posição final menos a posição inicial. Então, eu terei posição final é 250 metros, menos 50, ou seja, ele se deslocou por 200 metros. Variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Então, eu tenho 10 segundos menos 0, ou seja, 10 segundos. Agora, eu consigo determinar o valor da velocidade. Então, eu tenho velocidade é ΔS dividido por ΔT. Velocidade é igual a 200 metros dividido por 10 segundos. Velocidade é igual a 20 metros por segundo. Determinei a velocidade do móvel, mas lembrando que ele me pede também a função horária. Então, eu tenho posição é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Posição é igual. Qual é o valor da minha posição inicial? 50 metros. Então, eu vou substituir o 50 aqui. Qual o valor da velocidade? A velocidade eu acabei de calcular, então eu vou colocar mais 20 vezes t. Montei a função horária do espaço. Então, a questão número 3 me solicitava isso. A professora vai estar enviando junto uma lista de atividades, onde vocês deverão desenvolver essa atividade. E na semana seguinte, a gente volta a corrigir essas atividades e esclarecer dúvidas sobre o assunto. Um abraço a todos.